Olá e sejam bem-vindos ao quinto vídeo da minha série especial que vai cobrir todos os 58 longas-metragens animados da Walt Disney Animation Studios, desde Branca de Neve até Frozen 2. Nesses vídeos eu vou falar sobre a história de suas produções, o impacto cultural que eles tiveram na época do seu lançamento e também o que eu acho a respeito de cada um deles. E hoje eu vou falar sobre o filme que eu acho que é o que melhor retrata as mudanças que os meninos são forçados a passar na transição de crianças para a fase adulta. Depois que a Branca de Neve, lá em 1937, provou que era possível ter lucro com um filme de animação, o Walt Disney começou a planejar quais seriam os próximos projetos que ele colocaria em desenvolvimento. Nos planos originais do Walt, o próximo filme a ser lançado depois de Branca de Neve seria a adaptação do livro Bambi, A História de uma Vida na Floresta, lançado em 1923, escrito pelo austríaco Felix Salten, que era um corretor de seguros que não tinha nada para fazer no escritório que ele trabalhava e decidiu escrever um livro. O Walt queria que cada um dos seus projetos tivesse uma identidade própria muito única, e como ele já tinha experimentado outros estilos de animação e estilos de narrativa nos seus outros filmes, para Bambi, que era uma história totalmente povoada por animais, ele queria que a animação desses animais fossem feitas da forma mais realista possível. E a equipe do estúdio já estava acostumada a desenhar animais há bastante tempo, eles faziam isso desde a época do Silly Symphony, mas eles faziam isso de uma forma bem cartunesca, e não era esse o estilo que o Walt queria para o filme novo dele. E para isso os animadores tiveram que estudar durante muito tempo a anatomia dos animais que faziam parte da história, para ter certeza que eles entendiam como cada músculo se movia e que eles conseguissem desenhar isso da maneira correta. E para ajudar os seus animadores, o Walt levou para dentro do estúdio os animais de verdade. Então eles tinham lá dentro do escritório deles um gambá, coelhos, ele tinha até 2 veados lá dentro para que eles pudessem estudar a forma como eles se moviam. Isso que é dedicação. Só que isso se mostrou um trabalho muito mais difícil do que o Walt tinha imaginado. Os animadores não estavam conseguindo desenvolver a animação de um jeito que estava deixando ele satisfeito, então ele empurrou a data de lançamento de Bambi 2 anos para frente, fazendo com que Pinóquio, Fantasia e eventualmente Dumbo fossem todos lançados primeiro. E quando a produção do filme finalmente estava avançando, quando eles ultrapassaram esse obstáculo de animar os animais do jeito que o Walt queria, o estúdio estava numa situação financeira bastante delicada devido à má bilheteria de Pinóquio e de Fantasia, o que fez com que eles tivessem que tomar uma decisão de economizar nos processos de animação da mesma forma que eles já tinham feito com o Dumbo. Uma coisa que tinha funcionado muito bem com o Dumbo era a simplificação dos cenários, das imagens de fundo do filme, que eram muito menos detalhadas que nos filmes anteriores. E eles pensaram em fazer a mesma coisa para o Bambi. Só que a história de Bambi se passa inteira numa floresta, que é um lugar cheio de detalhes. Eles não queriam também perder essa oportunidade de mostrar uma floresta como ela pode ser em toda a sua beleza. Só que eles tinham que economizar, então eles tiveram que encontrar uma solução. Foi então que eles descobriram, trabalhando dentro do estúdio, um animador chinês chamado Tyrus Wong, que ele fazia desenhos impressionistas da natureza, que tinham mais foco em como a natureza fazia ele se sentir do que nos detalhes de desenhar cada folha ou cada pedacinho de grama. Eles ficaram tão impressionados com os desenhos do Wong que ele foi promovido de assistente de animação para diretor artístico do filme. E além de Dumbo, uma outra produção do estúdio que também influenciaria Bambi seria Fantasia. Durante um período, os 2 filmes estavam em produção ao mesmo tempo, e Bambi incorporou essa ideia de fazer com que a animação fosse sincronizada com a música, que é todo o conceito de fantasia. A música é praticamente ininterrupta durante todo o tempo de Bambi. Ela só não toca 2 vezes em momentos que eles acharam que era muito pertinente tirar a música para elevar a emoção da cena, que é quando a mãe do Bambi explica para eles sobre os perigos do maior inimigo que eles têm ali, que é o homem. Man was in the forest. E no que eu acho que é a cena mais famosa de todo o filme, que é quando a mãe dele morre. Your mother can't be with you anymore. E apesar dos atrasos na produção e o enorme trabalho que eles tiveram para animar os animais dessa forma específica que o Walt queria, Bambi é um dos filmes mais baratos da Disney. Ele foi fechado num orçamento de 858 mil dólares e teve a sua estreia marcada para o dia 9 de agosto de 1942.
E apesar dele ser bastante alegre e leve durante a maior parte da sua duração, eu acho que Bambi é um dos filmes mais melancólicos da Disney. E ele me passa essa sensação pela forma como a masculinidade é retratada na sociedade ali da floresta, a começar pela figura do pai ausente. O filme começa com a mãe do Bambi tendo acabado de parir ele, e ela recebendo todas as visitas dos animais ali na floresta, menos do mais importante, do pai, que tá lá longe, vendo tudo à distância. E o filme deixa claro que o pai do Bambi é o animal mais respeitado ali daquela sociedade. Eles chamam ele inclusive de o grande príncipe da floresta, embora tratem ele quase como um rei. E o pai do Bambi é um macho tão escroto que ele sequer responde pro filho dele, ele sequer faz qualquer tipo de reconhecimento quando ele sorri pra ele lá no meio da floresta. Ele só vira as orelhas dele assim e sai andando. E isso me faz lembrar muito de cenas de quando eu era criança e eu tentava chamar a atenção de algum adulto fazendo alguma gracinha ou tentando puxar algum assunto e esse adulto me ignorava. Eu consigo lembrar precisamente de momentos assim. E a personalidade do Bambi quando ele é filhote me lembra muito como eu e os meus amigos éramos quando criança. A gente era inocente e não tinha preconceito com nada, só que em algum momento a gente começa a receber essa pressão para ser mais masculino. Alguns meninos conseguem absorver isso de forma muito natural, enquanto outros não. Eu acho que quando a gente é criança, a gente não tem vergonha de mostrar carinho, de abraçar as pessoas, mas isso vai começando a mudar conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que isso não é bem visto pelas outras pessoas. De alguma forma, eles conseguem fazer com que isso seja muito óbvio pra gente. Inclusive, essa pressão que existe para os meninos não serem delicados fez com que aqui no Brasil a espécie do Bambi se tornasse um xingamento para qualquer pessoa que apresente essas características. E o Bambi, depois que ele cresce, ele perde todas as características alegres que ele tinha quando ele era criança, e no final do filme, quando ele mesmo tem filhotes, ele também faz igual ao pai dele. Fica lá de longe olhando, enquanto a coitada da mãe tá lá criando as crianças sozinha. Isso seria um grande defeito do filme se não fosse pelo fato dele retratar simplesmente o que acontece na nossa sociedade. Bambi foi o primeiro filme do estúdio lançado depois que os Estados Unidos faziam oficialmente parte da Segunda Guerra Mundial, que ainda estava atrapalhando os resultados dos filmes da Disney. Assim como Fantasia e Pinóquio, o filme não teve uma boa bilheteria quando ele foi lançado originalmente nos cinemas, e isso mostrou para os estúdios Disney que o mundo não estava num momento que era viável ter lucro com um filme de animação. O lançamento de Bambi, lá em 1942, encerra o que hoje é conhecido como sendo a Era de Ouro das animações Disney. Com esses 5 filmes, eles tinham atingido um nível de excelência técnico e artístico e narrativo que era praticamente impagável e que, de certa forma, eles nunca mais alcançariam de novo. E como os Estados Unidos estavam oficialmente lutando na Segunda Guerra, o Walt perdeu equipe, animadores do estúdio dele foram convocados para lutar lá na Europa. Então, além de ele estar desfalcado financeiramente, ele estava desfalcado em mão de obra. O estúdio passou a se ocupar então a fazer vídeos para o esforço de guerra dos Estados Unidos. Eles faziam animações de propaganda para mostrar para a população o ponto de vista dos Estados Unidos neste combate e também filmes para ajudar o treinamento das tropas. Foi uma forma que o Walt encontrou de manter o estúdio trabalhando e ter algum tipo de lucro durante esse período tão tenebroso na história deles. E com o fim da Era de Ouro, se inicia o que viria a ser conhecido como a Era de Guerra das animações Disney. Vários filmes que estavam em desenvolvimento dentro do estúdio tiveram sua produção paralisada e o próprio Walt Disney foi convocado pelo governo dos Estados Unidos para uma missão de guerra que traria ele aqui para a América do Sul e para o Brasil. E esse tour pela América do Sul e os filmes latinos da Disney são o tema do meu próximo vídeo. Então não deixa de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber a notificação para quando subir o vídeo a respeito da produção dos filmes Alô Amigos, Você Já Foi à Bahia e toda a viagem da política de boa vizinhança do Walt. Um forte abraço e até a próxima!